Minha gente, hoje vamos tratar de duas importantes correntes que surgem a partir do último quartel do século XIX, tendo como partida o impressionismo. Em resumo, podemos destacar que o impressionismo trabalha a questão da cor como não sendo um elemento permanente da natureza, ou seja, de acordo com a incidência da luz solar sobre os objetos ou a natureza, a luz solar modifica esse ambiente. Esse é um aspecto muito importante na questão dos impressionistas. Como também, que claro, se eles trabalham em cima da questão da luz solar, eles vão pintar exatamente na valorização de pinturas externas, ao ar livre, né? E uma outra característica, eles usam a tinta diretamente na tela, sem passar pela palheta. E outras características, como a sombra para os impressionistas não é escura ou negra, mas elas são coloridas também. Essas, em linhas gerais, né, podemos destacar como sendo esses aspectos importantes dessa corrente do impressionismo do final do século XIX. Na primeira tela que vocês estão vendo aí é do pintor francês Eduardo Manet, com a sua tela Almoço na Relva. O Manet faz uma ponte, uma transição entre o realismo e o impressionismo, né? Ele será, a partir do segundo momento, um pintor essencialmente impressionista. Ele estará ao lado de Manet, ao lado de Monet, Renoir, são as três figuras mais importantes dessa corrente estilística do impressionismo. Mas essa tela faz essa passagem de uma coisa a outra. É importante observar que essa pintura provocou uma reação muito forte da sociedade da época, né? Porque expõe uma mulher nua diante de dois homens elegantemente vestidos, né? Isso causou um mal-estar na sociedade diante dessa tela, né? E a mulher olha na nossa direção com maior naturalidade, como, né, se aquilo fosse uma coisa comum no seu dia a dia. E a indicação de que é um piquenique tem a presença de uma cesta de frutas ali ao lado, abaixo. Então essa é uma pintura importante nessa transição para o impressionismo. A segunda tela que nós estamos vendo é de outro pintor que é, no meu entendimento, o pintor mais emblemático do impressionismo, que foi Claude Monet. Claude Monet pintou essa tela que vocês estão vendo aí, Impressões ao Nascer do Sol, que inaugura, vamos por assim dizer, a corrente do impressionismo. Essa tela batiza o movimento. Esse conjunto de pintores foram rejeitados nas academias oficiais de pintura. Então eles se reuniram, um grupo desses pintores, e fizeram uma exposição paralela. E nessa exposição esteve presente um crítico de arte francês e não gostou. Ele olhou a tela e disse, não, isso é apenas uma impressão da realidade, né? Porque para ele o Monet não tinha concluído a tela. E os impressionistas gostaram dessa observação. Tanto é que na segunda exposição dos impressionistas, o conjunto delas serão 7 exposições, a partir do segundo eles colocaram, né, na entrada da exposição dos impressionistas. A partir dessa tela estava inaugurado o movimento impressionista.
Gente, dando continuidade aos movimentos após o impressionismo, vamos conhecer um outro movimento que recebe essa denominação ligada ao impressionismo, que ficou conhecido como pintores pós-impressionistas. A meu ver, é uma denominação que não está correta, na medida que é uma denominação muito genérica, né? Mas como é aceita por grande parte dos historiadores de arte, então vamos trabalhar com essa denominação mesmo. E não foi um movimento homogêneo. O pós-impressionismo não guarda os pintores entre si nenhuma aproximação. São pintores extremamente diferentes uns dos outros, né? Eles trabalham muito mais com a emoção, né? E com sentimentos fortes, e eles vão se destacar nesse momento. E são dois nomes tão importantes da pintura, né? Um deles é tão conhecido de todos vocês e conhecido mundialmente, que é a figura emblemática de Van Gogh. E logo em seguida vamos falar também do pintor Paul Gauguin. Eles valorizavam o lado humano, né? É muito difícil, embora alguns autores afirmem que esses artistas beberam na mesma fonte do impressionismo, mas, na verdade, pela força, pela carga emocional da obra desses pintores, não cabe numa corrente extremamente objetiva, como era o movimento impressionista. Eles trabalham com a emoção, com o sentimento forte, e eles trabalham com a subjetividade e não com a objetividade. Então, eles não caberiam dentro das características do movimento impressionista. E eles vão criar uma característica específica para cada uma de suas telas. Eles são artistas rebeldes, solitários e instintivos. Rebeldes porque eles vão romper com todas as correntes estilísticas anteriores, todas as academias de pintura, todas as regras das escolas de pintura, e criando o seu próprio estilo. E solitários porque eles não foram reconhecidos no seu tempo, né? Tiveram dificuldade só anos mais tarde que a obra desses artistas serão reconhecidas. Instintivo porque eles trabalham com instinto, né? Com a sua subjetividade. A primeira tela que nós estamos vendo aí é a tela de Van Gogh, Noite Ilustrada. Essa tela ela foi pintada já quase no final da vida do Van Gogh, quando ele se encontrava internado num sanatório na cidade de Saint-Rémy, ao sul da França, e ele estava num quarto, numa cela, e dentro dessa cela ele só poderia ver, através da janela, essa parte superior do céu. Ele só via ali essas estrelas, o sol nascendo. E você vê que essas características dessas espirais que aparecem aqui, que dão à tela um sentido de movimento, né? Ela estará presente também em outras pinturas do Van Gogh nesse momento, essas espirais, essas estrelas imensas e o nascer do sol, que é o momento da passagem da noite para o dia. E o sol nascendo em um tom alaranjado, né, que vai expandir, né, a sua luz ao longo do dia. Na metade da tela para baixo, ela não pode ser percebida, né, pelo Van Gogh. Isso foi fruto da imaginação dele. Para alguns críticos, isso seria uma imagem que ele traz da sua cidade de infância lá na Holanda. E traz logo à frente uma árvore, né, que simboliza a morte, né? O cipreste é um simbolismo ligado à morte, que está ligado desde os egípcios, né? Foi encontrado em muitas sepulturas dos faraós da antiguidade, lá do Egito Antigo.
como também em Roma Antiga. Mas ela está ligada à morte, mas pode também estar ligada à imortalidade, né? E vemos também a torre de uma igreja, uma torre com uma torre bem afinada, que dá o sentido do simbolismo, o sentido religioso de Van Gogh, né? De alcançar o céu através dessa igreja. Lembrando que Van Gogh era muito religioso, o pai dele era pastor evangélico de formação calvinista, e ele vai herdar toda essa religiosidade de seu pai. E ver também as casas que estão presentes ali na região. É uma tela extraordinária, de uma beleza, de uma doçura, que ao contemplá-la, isso nos causa assim uma emoção muito grande, minha gente. Em seguida, essa corrente do pós-impressionismo, vamos destacar a figura de Paul Gauguin. Guarde esse nome, Gauguin. É um pintor extraordinário. Tem umas telas que fogem totalmente das características que conhecemos da pintura ocidental. Falando rapidamente sobre a sua vida, ele é um cidadão francês, ele trabalhava na Bolsa de Valores de Paris, a bolsa quebrou e ele foi buscar outra alternativa de trabalho. Como ele já tinha uma ligação com os impressionistas, resolveu se dedicar inteiramente à pintura. E resolve sair da Europa em busca de regiões distantes daquela Europa, no entendimento dele, aquela Europa decadente. Ele estava em busca do que podemos chamar do paraíso perdido. Ele vai encontrar esse paraíso perdido. No Tahiti. No Tahiti, com aquelas figuras bastante exóticas, e ele vai criar um tipo de pintura tão extraordinária, com cores tão intensas, tão fortes, tão vibrantes, que vai, por sua vez, influenciar uma outra corrente que vai surgir mais adiante dentro da França, que é a corrente do fauvismo. Nessa tela que nós estamos vendo aí, a esposa do rei, essa representação dessa moça, para alguns críticos, seria a própria esposa do Gauguin, né? Ele faz uma representação, até de uma forma, uma referência, né, em relação às pinturas de nus artísticos que são tão tradicionais na pintura ocidental. Vimos desde o século XVI, passando por praticamente várias correntes, está sempre presente o nu artístico, né? Sempre uma mulher exibindo em poses sensuais. E o Gauguin faz essa representação dessa sua mulher, mas ela tem uma certa sensualidade, mas ele tem um cuidado de cobrir, através de um pano branco, a parte da virilha dessa mulher. É uma pintura em dois planos, né? Praticamente o Gauguin anula a questão de profundidade e vai trabalhar todas as suas telas apenas em dois planos, né? Modificando totalmente as características que surgiram já mesmo a partir do Renascimento, como nós vemos no nosso primeiro vídeo.